Ismael, o primogênito de Abraão, nasceu de Agar, a serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. Apesar da idade avançada de Abraão, o Senhor havia prometido uma prole abundante. Sara, sendo estéril, ofereceu Agar a Abraão, seguindo os costumes da época, para que ele pudesse ter um herdeiro. Assim começa a narrativa bíblica de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Os textos sagrados revelam que Abraão amava Ismael profundamente, a ponto de pedir a Deus que o considerasse seu herdeiro prometido. No entanto, quando Ismael tinha cerca de 13 anos, Deus reafirmou sua promessa a Abraão, que na época tinha 99 anos, prometendo-lhe uma descendência de sua esposa Sara. Além disso, Deus ordenou que todos os homens de sua casa fossem circuncidados como sinal da aliança. Como Ismael foi circuncidado aos 13 anos, algumas tribos árabes adotaram o costume de circuncidar seus jovens nessa idade. Não muito tempo depois, nasceu Isaque, o filho biológico de Sara e Abraão, o que gerou tensões entre Sara e Agar. De fato, elas já haviam tido desentendimentos antes do nascimento de Ismael. As escrituras indicam que, após conceber, Agar desprezou Sara, o que foi um erro grave. De acordo com as leis da época, uma serva não podia desafiar a esposa estéril. Se isso acontecesse, a serva escolhida para gerar o herdeiro poderia ser rebaixada à condição de escrava comum. Portanto, de acordo com os costumes da época, Sara tinha o direito de afligir Agar por seu desprezo. No entanto, Agar acabou fugindo para o deserto por medo de Sara. Lá, o anjo do Senhor apareceu a ela e ordenou que ela retornasse à casa de Abraão. O anjo também indicou que o filho em seu ventre deveria ser chamado Ismael, cujo significado é Deus ouve, pois o Senhor ouviu a aflição de Agar. O conflito entre Sara e Agar se intensificou quando Isaque foi desmamado. Durante a festa de desmame de Isaque, Ismael zombou dele, o que ofendeu profundamente Sara. Ela exigiu que Abraão expulsasse Agar e seu filho, conforme relatado no livro de Gênesis. Embora o pedido de Sara contradissesse as normas da época, já que, de acordo com esses regulamentos, Ismael era considerado o filho legítimo de Abraão e Sara, tendo sido concebido por sua serva pessoal em circunstâncias extremas. Um filho do Senhor com uma serva poderia ser rebaixado dentro da família, mas nunca expulso. Tudo isso causou grande dor a Abraão, mas Deus falou novamente com ele e o assegurou de que não se preocupasse com Isaque, pois ele cuidaria do filho da escrava e lhe daria numerosos descendentes. As escrituras não oferecem detalhes sobre o que motivou o pedido de Sara para expulsar Ismael e Agar, mas parece que, além das ações específicas de Ismael, Sara o percebia como uma ameaça à posição de seu filho biológico na família. Depois de ser confortado por Deus, Abraão despediu Agar e seu filho com pão e água. No entanto, em certo ponto, eles ficaram sem água e pensaram que iriam morrer. A Bíblia relata que Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou para não vê-lo morrer. O que você faria no lugar dela? Conseguiria vê-lo partir? Embora seja comum imaginar Ismael como uma criança pequena nesse ponto, é muito provável que ele já fosse um adolescente de cerca de 16 anos. Deus assistiu Agar e Ismael e reafirmou sua promessa de tornar Ismael um homem próspero. Ismael mudou-se com sua mãe para o deserto de Berseba e depois para o deserto de Parã. Embora Isaque tenha se tornado o único herdeiro de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão com suas concubinas também receberam benefícios dele. Ismael tornou-se um grande caçador, habilidoso com arco e flechas. A tradição muçulmana afirma que Ismael foi enterrado na Caaba, em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 4, onde ele usa a figura do filho da escrava em uma alegoria sobre a oposição dos legalistas religiosos aos crentes gentios. O nome Ismael se tornou relativamente comum ao longo do tempo, e outras pessoas também são mencionadas na Bíblia com esse nome. Para concluir, a história de Ismael na Bíblia destaca alguns pontos principais. Ismael não foi o filho prometido por Deus a Abraão, mas Deus cuidou dele, escolheu seu nome e o destinou à grandeza. Embora fora da aliança, ele foi abençoado com uma grande descendência organizada em 12 clãs, assim como os descendentes de Isaque. A história de Ismael vai além de uma simples biografia, seu contraste com Isaque revela muito sobre o trabalho de Deus e o derramamento de sua graça na história da redenção.